Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas, essa casa bendita sobre a égide de Maria, para mais um estudo, mais uma reflexão. E hoje o tema da nossa palestra é Jesus, Pão da Vida. É um tema retirado do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. E quem fará a nossa palestra de hoje é o nosso irmão Maurício Mancini, do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro.
E para a nossa reflexão, nossa harmonização principal, trazemos do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 173, o Pão Divino. E Jesus disse, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, Jesus disse o seguinte: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E Emmanuel nos esclarece: toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se. Princípios dogmáticos desaparecem. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir, com a mente inflamada de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Mais uma excelente reflexão para nós. Que pão procuramos? Então, nesse clima de paz, de harmonia, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus. Mestre amado, Tu que és o pão da vida, Tu que és, Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, nesse momento, unidos em coração e pensamento, elevamos até Ti a nossa gratidão pelo Teu sacrifício por todos nós, sacrifício de vir até nós, de nascer entre nós e permanecer por tanto tempo, para nos ensinar, para nos instruir, para nos mostrar como é viver pelo amor. E assim, Mestre, com essa gratidão em nossos corações e esse pensamento de união e paz que reine em nossos lares nesse momento, através dos nossos amigos e irmãos espirituais ao nosso lado, pedimos a permissão Sua, de Maria Santíssima, para iniciar essa palestra da noite de hoje, pedindo, Senhor, que Tu envolvas ao nosso irmão Maurício Mancini, para que suas palavras vá de encontro aos nossos corações tão necessitados, Senhor. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva em vibrações de paz e amor nesse momento de estudos.
e voltamos àquela pergunta do início. Por que nós procuramos um centro espírita? Por que nós vamos a uma igreja cristã buscando Jesus? Por que as pessoas buscam Jesus? Isso é uma questão muito interessante porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, as pessoas estão muito sofridas, existe uma necessidade de consolação, de cura dos males da alma e até de uns males do corpo. E aí as pessoas recomendam, busque Jesus, vá para um centro, procure uma igreja. E aí nós pensamos, mas por que procuramos Jesus? O que nós queremos? E aí na nossa reflexão de hoje, nesse nosso momento de estudo, nós vamos buscar o socorro da benfeitora Amélia Rodrigues, aqui no livro Luz do Mundo. E ela é interessante porque ela traz relatos do Evangelho, ela nos apresenta momentos de Jesus que estão lá, descritos, relatados pelos evangelistas, mas normalmente a Amélia Rodrigues nos mostra o depois. E ela parece ter uma predileção ou uma afinidade especial pelo Evangelho de João. E é lógico, no nosso estudo de hoje, muitas pessoas dizem, eu vou procurar Jesus porque eu preciso de alimento para a alma, porque eu estou sofrendo muito, ou então porque a minha situação material está muito difícil, eu vou lá procurar o centro, eu vou procurar Jesus para ver se eu resolvo os meus problemas e resolvo também, às vezes até problema de alimentação, gente. Nesse meio período que nós estamos vivendo aí, quantas pessoas estão passando por restrições, por insegurança alimentar? As casas espíritas voltaram com toda a força a distribuir cestas básicas, a atender comunidades carentes. Por quê? Porque a privação material voltou a ser um problema sério. E aí cá estamos nós, refletindo sobre uma passagem do Evangelho de João, aqui com a nossa irmã Amélia Rodrigues. Aquela passagem exata em que Jesus se apresenta como o pão da vida. Mas de onde é que ela veio, Maurício? E por que essa história de pão? Duas perguntas que eu coloco aqui de forma retórica, mas que vale a pena nós pensarmos em responder. Primeiro, de onde veio essa referência de que o próprio Jesus diz que ele é o pão da vida e quem o receber não terá mais fome? Bom, ela vem em vários dos 4 evangelhos, mas no Evangelho de João ela aparece explícita assim na primeira multiplicação dos pães. 2 multiplicações dos pães aparecem nos evangelhos. Nós vamos ver aquela que aparece em 4. A outra, a segunda multiplicação, só aparece em 2, a gente vai ver mais adiante isso. Mas é interessante a gente pensar assim, mas que história é essa? Por que pão? Por que tamanha importância para a história do pão? Até na oração dominical não tem lá o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, quando Jesus nos ensina a conversar com Deus, a nos relacionarmos com o Criador? Pois é. O pão, naquele contexto histórico, o pão para aquela coletividade, lembra aí, meu povo, não tinha geladeira, não. Não tinha micro-ondas, não. E muitos deles eram nômades. Muitos deles estavam num dia numa cidade, outro dia na outra, outro dia na outra. Como é que eles iam se alimentar? O alimento mais fácil era o pão. Ele era assado, era um aglomerado de farinha, um pouquinho de nada de gordura, fermento, e assado. Então ele ficava seco, se conservava por mais tempo, sem precisar de geladeira. Aí alguém pode dizer, mas ficava aquele pão duro de bater na cabeça dos outros e rachar. Não. Lembra que o pão na época de Jesus era uma massa fininha assim, que se comia rasgando? Olha aí nos mercados o seu tal do pão sírio, que o pessoal gosta tanto de botar lá umas pastinhas dentro. Era basicamente isso. Não era esse pão gorduchinho que a gente está vendo aqui. Então, tem um simbolismo interessante todas as vezes que a população, as comunidades antigas, se falava de pão. Quando se falava de pão, se falava de alimento. Quando se falava de pão, se falava de fonte de energia, de carboidrato. Quando se falava de pão, se falava de vida. Vida na terra, é lógico, né? Mas Jesus faz muitas referências ao pão. Tem essa lá da oração dominical, mas também tem a advertência. Quando Jesus fala para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque uma doutrina equivocada pode gerar um pão, ali no caso, símbolo do alimento para a alma, contaminado.
Outra informação importante é quando ele fala lá daquela parábola das 3 medidas de farinha, referindo ao reino dos céus, né? Você coloca um pouquinho de fermento, o fermento leveda a massa, mas para que botar fermento e farinha? Se não para fazer pão. Se não as mulheres que pegaram 3 medidas de farinha, que esconderam nas 3 medidas de farinha um pouco de fermento e logo tudo estava levedado. Para fazer alimento, para cuidar da vida, para prover a vida. O pão aparece nos evangelhos como uma forma de sustentação das vidas, das nossas vidas. E Jesus, que não é bobo nem nada, pega essa referência da vida material e transporta cá, ó, como pão, como referência para a vida espiritual, para a vida do Espírito. Mas tem mais, olha, lá na chamada Santa Ceia, quando Jesus parte o pão, ali já espiritualiza o ato, né? E as pessoas acabaram materializando um ato que Jesus espiritualizou. Vão lá só comer um pedacinho de farinha e achando que estão comendo o corpo do Cristo. Não, quando Jesus fala a respeito daquilo, quando ele distribui o pão, ele está se colocando não como um pedaço dele, do corpo dele, mas da doutrina, o corpo da doutrina. E essa é uma questão importante, tão importante, é tão simbólico isso, é tão relevante, que lá na caminhada para Emaús, quando Jesus já tinha desencarnado daquele corpo e aparecia agora de forma tangível, os discípulos que estavam indo para Emaús conversaram com ele, sentiram que a fala daquele homem era uma fala interessante, que tinha muito conhecimento dos textos, mas eles só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Como assim reconheceu, partiu o pão? Porque era um símbolo muito importante. Jesus solenizava esse momento da refeição. Por quê? Porque era a chance de conversar. A gente já pode até se perguntar aqui, como é que nós temos feito as nossas refeições, né? É uma meia-culpa que eu faço para mim também. De vez em quando a gente esquece que as refeições em família, que já não tem acontecido mais, né? Cada um come num horário, cada um tem sua agenda própria, já está difícil por aí. Já está difícil partir e partilhar o pão em família por aí, pelas nossas agendas malucadas, confusas, né? Cada um com o seu compromisso separado do outro. E aí a gente começa a perceber o pão que aparece aqui, o pão que a Amélia Rodrigues vai trabalhar aqui, ele não é símbolo só do alimento para o corpo. Sim, naquela época era muito importante. Não tinha como conservar alimento. Se você pegasse um peixe e não salgasse o peixe, ele estragava. Se você pegasse um pedaço de carneiro e não cuidasse, não salgasse o carneiro, ele estragava. O pão, você podia embalar o pão, botar num tecidinho e carregar lá no seu embornal para quando chegasse na outra cidade fazer uma refeição rápida. Então, sim, pão como símbolo do alimento do corpo. E aí o que Jesus faz? Apresenta pão como símbolo para alimentar a alma. Mas que pão é esse, Maurício? Não é um pão de farinha. Não é um pão com gordura, com fermento. Não, não é. Mas é um pão que alimenta o espírito. É uma doutrina. É um conjunto de ideias que a gente pode utilizar de forma sempre consistente para poder manter o espírito bem educado. E aí aparece, então, essa simbologia de Jesus multiplicando pães no relato de João, material mesmo, né? Mas para saciar a fome das pessoas que estavam ali buscando as curas, as orientações, as pregações de Jesus para poder alimentar a alma. E são esses detalhes da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães, porque é ela que aparece em 4 evangelhos, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que nós vamos aproveitar aquele momento. É um relato frequente, como eu disse, a primeira multiplicação dos pães aparece nos 4 evangelhos, a segunda só aparece em Mateus e Marcos, que mais ou menos são ali sobreposições um do outro. Um mais ou menos recontando a história que o outro contou. Mas não aparece em Lucas, não aparece em João, a segunda multiplicação dos pães. Mas a primeira aparece, e a primeira aparece de um jeito interessante. Olha só, vamos tentar rememorar aqui com um conto livre, né, para não ficar lendo o texto, porque ele é grandinho, ele passa a primeira multiplicação dos pães, ela está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, dos versículos 1 a 15. E tem muita história para contar aí. E tem muito símbolo, lembra? Evangelho de João, o mais simbólico de todos. Ele não está nem colocado lá como os sinóticos, que são os 3 primeiros, que seguem ali mais ou menos uma ordem de relatos. João traz muitos símbolos, traz muita coisa por baixo, por trás do texto, para a gente analisar, desde o começo. E aí João descreve assim, olha, eles tinham mudado para o outro lado do lago, né? Foram de Cafarnaum para
Tiberíades, outra cidade, outra vila, e o povo foi atrás. O povo foi atrás por quê? Porque Jesus curava as doenças, porque Jesus cuidava dos alienados mentais ou dos obsidiados, então estava todo mundo lá querendo caçar um milagre. Mas não tem um povo assim até hoje? Ouviu falar que o centro espírita tal faz cura? Ouviu falar que o sacerdote tal abençoa e a pessoa melhora? Já faz fila para ver se vai atrás e recebe alguma coisa. Ainda aquela ideia de procurar Jesus para receber. Mas quando é que nós, que nos dizemos cristãos, quando é que nós, que nos dizemos trabalhadores do Cristo, vamos procurar Jesus para cooperar com Ele, para servir junto com Ele? Pelo menos isso, né? Então, voltando aqui ao relato de João, Jesus e os discípulos atravessam o lago de Genezaré, lá o chamado Mar da Galileia, que não era mar coisa nenhuma, atravessam e vão parar em Tiberíades. E o povo vai atrás. E aí Jesus vai para uma elevação, como relata João, e começa a pregar, começa a curar, e o tempo vai passando, e a multidão vai se aglomerando, e vai chegando gente. E aí chega um momento, esse é um momento psicológico para nós. Para aqui, deixa lá 2000 anos esse momento material e traz para os dias de hoje, nas duas figuras que nós vamos apresentar aqui. Jesus, vendo aquela multidão toda, ele se volta para Filipe, um dos discípulos, assim, como nós vamos comprar pão para alimentar esse povo? De vez em quando não vem uma proposta? Imagina hoje, Jesus chega assim, olha, vamos fazer um trabalho assistencial? Vamos amparar um determinado grupo de pessoas? Ou então, ajude aquela pessoa que está muito complicada, que está muito sofrida. Aí a atitude de Filipe é muito parecida com a nossa. Ele olha o tamanho da dificuldade e já desanima. Não tem uns de nós fazendo assim? Vai dar trabalho demais. Eu não vou conseguir dar conta. Não tem umas coisas que são assim? Pois é, e Filipe responde, Senhor, não tem jeito. Nem 200 denários daria para comprar pão para esse povo todo comer um pedacinho. Essa é a primeira imagem. É o primeiro trabalhador que já racha fora do trabalho com medo do tamanho do trabalho, com medo da complexidade do trabalho. Você imagina, pega aquela pessoa bem confusa no atendimento fraterno, tentando fazer papel de vítima o tempo todo, que a gente não pode jogar na cara dela que ela está fazendo papel de vítima o tempo todo. A gente tem que ajudar essa pessoa a perceber, a não jogar contra o mundo e a oferecer ao mundo melhores sementes, porque essa é a história, nós só vamos colher aquilo que a gente semear, né? E aí Filipe, tenta fugir do trabalho. Tenta se recusar a fazer o trabalho, tenta se encostar, não posso não, senhor, vai dar muito trabalho, não tem como, não vai ter jeito de fazer esse trabalho. É o que Filipe responde. Aí o André, o irmão do Pedro, parece mais tímido, mais receoso, mas pelo menos com um pouquinho mais de boa vontade do que o Filipe. O André se volta para Jesus, que o Filipe devia estar ouvindo também, e diz, olha, pai, mestre, tem um rapazinho aí que trouxe 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele mesmo, André, não tinha nada, né? Ele estava querendo oferecer o trabalho do outro, mas já estava fazendo alguma coisa. Repararam a diferença da estrutura do Filipe, que é o que foge do trabalho com medo do tamanho dele, e do André, que diz assim, olha, eu não tenho de mim mesmo. Eu mesmo não tenho o que oferecer, mas eu conheço alguém que pode. Não é grande coisa, mas aí o André dá aquela desanimada também. Né? Ele fala assim, olha, eu tenho 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? E é exatamente aí que Jesus entra. É exatamente nesse momento. Quando a gente oferece pouquinho, e aí vou fazer uma outra referência interessante, era pão de cevada. Trigo, na época de Jesus, era coisa de gente rica. Era coisa de gente que podia pagar, era um pão mais saboroso, era um pão com maior qualidade. Cevada já era um cereal já mais chinfrim, já mais de segunda categoria, um pãozinho meio mirrado, meio escuro também, né? E a gente começa a perceber o seguinte, nós, às vezes, não temos coragem nem de oferecer pão de trigo para Jesus multiplicar. A gente oferece pão de cevada, quer dizer, trabalho de segunda classe, esforço de segunda categoria. Mas mesmo assim, é mais do que o Filipe fez, né? É mais do que o Filipe conseguiu. E aí o que Jesus faz? Manda sentar todo mundo, pega os pãezinhos e os peixinhos, abençoa, né? Ora, e começa a distribuir. A multiplicar os pães de cevada e a multiplicar os peixes. De modo que 5.000 pessoas, segundo o relato de João, se fartaram. Quando estavam todos saciados, aí Jesus disse assim, olha, agora recolhe. Recolhe o que sobrou para que nada se perca. Essa é uma questão interessante. E eles recolhem 12 cestos. Não sei se era um balaiozinho assim, ou se era um cestão daquele de antigamente.
Não faço ideia do tamanho desse cesto. Mas o importante é assim, para 5 pães, e depois vem 12 cestos, já é alguma coisa significativa. E de sobra. De sobra. Então, Jesus multiplica o que nós oferecemos para Ele e Jesus vai além das nossas necessidades para que a gente possa ter reserva, para que a gente possa realmente cuidar e agir com essa consciência de que quando a gente cuida, age, atende, nós estamos numa condição melhor do que aquele que vai lá só para receber. O problema não está aí. O problema é que depois que recolhem os 12 cestos, o povo fica empolgadaço, né? Olha, Jesus é um mestre, esse homem é um profeta. E aí João diz assim, olha, como Jesus sabia que o povo estava querendo se apoderar dele, para ele colocá-lo na condição de rei, para exaltá-lo politicamente, ele, racha fora, sobe ao monte e vai orar. Aí vem toda uma outra descrição, que aparece até mais bonita lá no Evangelho de Mateus, mas como a gente está aqui no Evangelho de João e com a Dona Amélia, a gente vai ficar nesse relato. Né? Aquele relato que Jesus vai, despede, os discípulos eles voltam de Tiberíades para Cafarnaum, que esse é um outro símbolo interessante. Às vezes, gente, nós somos chamados a cooperar não na nossa Cafarnaum, não na nossa base, não na nossa casa espírita, na nossa igreja, mas lá no Tiberíades, lá do outro lado, onde a gente não tem toda a facilidade, todo o recurso, todo o aporte, todo o apoio das equipes. E aí, como é que a gente vai colaborar com Jesus? E Jesus nos basta. Essa é a questão que a gente tem concluído aí. Mesmo que a gente não esteja na nossa Cafarnaum, mesmo que esteja do outro lado, sem a facilidade de agir, de cooperar, ainda vale a pena cooperar, porque Jesus vai suprir as nossas deficiências. Vai nos colocar na condição de trabalhadores da sua seara, ainda que oferecendo 5 pãezinhos só de cevada, pãozinho mirradinho de cevada, pãozinho que não é lá tão gostoso assim. Eu já comi pão de cevada, não é gostoso mesmo não, tá, gente? Mas, em comparação com pão de trigo. Mas, tá lá o mestre nos chamando, nos ajudando. Depois que passa isso tudo, depois que Jesus se oculta da multidão para não ser colocado como rei, que ele manda o povo de volta, diz o relato de Mateus que ele vai andando sobre as águas. É outra história, está lá na nossa palestra Jesus, Pedro e Nós. Se quiser, pega aqui, o card está aqui em cima para vocês verem qual é a capinha que está lá. Tá? Olha, é uma palestra de bastante tempo já, uma das que eu mais gosto de fazer, Jesus, Pedro e Nós. Que eu conto dessa história aí de Jesus andar sobre as águas. Eu não vou mexer com ela aqui agora, porque o mais importante é a gente pensar nessa história do pão não do pão material, mas do pão para a alma. Do pão que nos faz realizar a melhor parte. E aí que entra a Dona Amélia. Jesus vai ao encontro deles, né? Pedro também tem medo de se afogar, eles chegam a Cafarnaum. E no dia seguinte, é aí que entra a Dona Amélia, ela mostra o dia seguinte, o depois da primeira multiplicação dos pães. E o depois da primeira multiplicação dos pães me pareceu, e olha que eu conheço bastante outros livros da Amélia Rodrigues, né? Primícias do Reino, Pelos Caminhos de Jesus, Quando Voltar a Primavera, sempre aquele Jesus terno, conselheiro, acolhedor, não deixou de ser na Luz do Mundo. Mas nesse capítulo 7 deste livro aqui, A Luz do Mundo, pela primeira vez, a Amélia Rodrigues nos apresenta um Jesus melancólico. Talvez até para que a gente se sinta identificado com ele. Porque às vezes a gente tenta, faz, orienta, com filho então, com pessoas queridas então, vem uma decepção profunda, porque a gente tenta, e as pessoas insistem ainda em fazer errado. Jesus aparece meio melancólico nesse texto da Amélia Rodrigues. Depois daquilo, do povo ter buscado, mas por que Jesus melancólico, gente? Pensa que ele fez um monte de fenômenos. Ele curou corpos, ele curou pessoas que estavam perturbadas, obsidiadas. Ele fez essa multiplicação dos pães, alimentou, saciou a fome das pessoas. E aí o povo de manhã foi lá em Tiberíades e não achou Jesus. Acharam que ele tinha subido ao monte para orar, foi cada um para sua casa, cuidar da sua vida, né? No dia seguinte foram lá atrás de mais milagres. Jesus não estava. Aí pega um monte de barquinho, atravessa de volta, vai lá para Cafarnaum. E aí encontram Jesus, ali provavelmente em torno da casa de Simão Pedro, perguntam, Senhor, como é que você chegou aqui? Nenhum barco saiu de lá. Né? Nós viemos atrás de você. Aí que entra Jesus. Aí ele expressa a sua melancolia. Mas agora vocês vieram atrás de mim? Vieram porque viram fenômenos? Vieram porque receberam benefícios?
quantos de nós só procuramos para receber? Só procuramos quando está faltando alguma coisa. Né? Na hora que eles receberam os pães lá e comeram, eles foram embora. Já tinham recebido as curas, já tinham sido atendidos por Jesus, já tinham ouvido a pregação. Receberam um lanchinho, que foi o pão, rachou todo mundo para sua casa. E aí, quando Jesus atravessa e vai para Cafarnaum de novo, eles pensam assim, agora que eu tô com fominha outra vez, eu vou lá atrás daquele Jesus para ver se ele multiplica mais pães para mim, que aí eu não preciso trabalhar, né? Quanta gente pensa assim? Eu vim aqui nesse centro para receber. Esse centro tem distribuição de cesta básica? Esse centro tem reunião de cura? Porque tem muita gente que acha que o remédio da farmácia é caro e a água fluidificada tem que fazer um milagre. E não funciona assim, não. Às vezes a doença no nosso corpo físico vai testar exatamente a nossa inteligência, a nossa perseverança, a nossa paciência, resignação para poder enfrentar aquela dificuldade. Não vai desaparecer. Porque de vez em quando você eu vou fazer uma cirurgia espiritual. Aí resolve de um lado, como a gente ainda não se livrou da causa moral, da causa espiritual que gerou aquela primeira doença, ela aparece em outro canto. Ou outra doença aparece para fazer com que a gente volte a refletir, a pensar e tudo mais. Então, muitos de nós fazemos igualzinho o povo lá de Tiberíades, que atravessa o mar e vai em busca de Jesus. Por quê? Porque era de manhã, eles queriam mais um café da manhã. Só podia ser, né? Vamos pensar assim, se fosse eu ia dizer, vocês vieram aqui buscar outro café da manhã? E Jesus não, Jesus acolhe, mas não deixa de passar um sabãozinho. Não deixa de responder, quando ele diz assim, Senhor, como é que você chegou aqui? Nós estávamos procurando por você. Olha o que Jesus diz. Essa eu vou puxar a tela para a gente poder conversar junto. Está lá no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que vós me buscais, não porque vistes fenômenos. Olha, nem os milagres, gente, nem as curas. Não estavam pensando nisso. Eles queriam coisa mais imediata. E aí Jesus prossegue. Não porque vistes fenômenos, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. E alerta, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Que comida é essa? É uma doutrina. É uma ideia que nos fortalece e nos ajuda a vencer, a superar, a ir além da dificuldade que nós enfrentamos. E o que a gente faz na maioria das vezes? A gente vai atrás de Jesus, igualzinhos fizeram lá, para que ele resolva de forma fácil, de forma imediata, de forma mágica, os problemas difíceis que nós criamos para nós mesmos. Isso vai dar certo? Claro que não vai, né? E aí Jesus, que está ali naquele momento melancólico aqui, conversando com João, pede até para ficar sozinho. Amélia Rodrigues, quando eu vi você escrevendo que Jesus pediu para ficar sozinho, bateu um baixo astral aqui também, porque assim, tadinho do mestre, né? Faz tanta coisa por nós e a gente não melhora. Bate um desânimo. Ainda bem que ele não desiste da gente. Ainda bem que ele não desanima da gente. Porque, quantos de nós aqui desanimamos? Não tem hora que você diz, não aguento mais. Tentei ajudar essa pessoa de todos os jeitos, ela não quis se melhorar. Agora eu entrego para Deus. Entregar para Deus, tem que tomar cuidado, que não quer dizer abandonar. Mas deixar que as leis divinas cumpram a sua função de educar aquela criatura que nós amamos e queremos. Porque isso só acontece quando a gente ama e quer viver a vida na experiência do outro, né? Quer resolver o problema para o outro e não ajudar o outro a resolver o problema, que é completamente diferente. E aí essa melancolia de Jesus é porque ele se deparou com muitas criaturas que estavam assim. Só o procuram para resolver problemas fáceis, só o procuram para receber, mas não tentam ainda mudar a si mesmas, não fazem o que devem, não acolhem ou não trabalham pela comida do Espírito, pela comida que permanece, né? Pelo pão da alma. E essa é a grande questão. Nós costumamos ainda querer milagres, nós costumamos ainda querer soluções fáceis. Pare e pensa comigo aí, você que está me assistindo. Já foi ao centro espírita tal, porque ali tinha um médium que dava passe e dizia que as pessoas ficavam curadas? Ou já foi buscar cirurgia espiritual? Não é que não deva, não, ao contrário. Realizou todas as pesquisas, todos os tratamentos que a medicina humana nos oferece, complemente com o trabalho espiritual. Agora, não tenta substituir, né? Não tenta trocar o remédio do médico e o médico pelo médium, pela medicação espiritual. Ela vem complementar. Ela vem ajudar a terapia que a gente precisa passar
Aqui, ó, porque esse corpo físico adoece, e adoece para nos ensinar as coisas. Adoece para mostrar para nós que existem outros caminhos, para a gente não estacionar apesar da enfermidade. E aí, quando a gente assume essa postura, o que deve ser buscado, né? Nós buscamos Jesus pelo pão material para resolver o problema do emprego, do casamento, da doença do corpo físico, ou buscamos Jesus pelo pão da alma? Para que nós nos tornemos pessoas melhores, menos egoístas, menos orgulhosas, para que nós ofereçamos a Jesus, porque essa é a próxima parte, né? Não basta nós irmos lá para receber, nem para receber o pão da alma. É receber o pão da alma e depois nós nos tornarmos cooperadores com Jesus. Então, o que é mais importante? Pão para o corpo ou pão para a alma? Porque pão para o corpo, soluções para os problemas materiais, está sim de gente procurando. Está sim de gente querendo. Mas quantos de nós, eu, você, quantos de nós buscamos mesmo o pão para a alma? Uma doutrina que nos conforte, mas que também nos faça confortadores dos outros, consoladores dos outros. Essa é uma questão importante. E aí Jesus mais uma vez vai lá nos ensinar. Então, falando a respeito do pão que alimentava, voltando aqui no Evangelho de João, né? Falando a respeito do pão que alimentava e tudo mais, Jesus vai falando a respeito disso. Mas qual é o sinal que você nos dá? Ainda estavam duvidando. Gente, povo tosco esse, né? Tinham comido pão, tinham visto Jesus fazer tanta coisa, e ainda estavam assim, mas qual sinal você nos dá? Porque Moisés e o Senhor nos mandou lá o maná enquanto atravessava o deserto, caiu um pãozinho do céu, alguma coisa que eles usavam para se alimentar. Pois é. E aí é nessa hora que Jesus vai se apresentar como o pão da vida. É nesse momento, já lá no finalzinho desse trecho aí do capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus vai se colocar como o pão da vida. Ele se contrapõe. Que o pessoal que comeu o tal do maná, que recebeu lá o pão de Deus no deserto, voltou a ter fome. Alimentava só o corpo. Mas o pão do céu, quer dizer, o pão que liga o espírito, o pão que alimenta o ser espiritual que nós somos e não o corpo que nós temos, esse fica com a gente para sempre. E aí Jesus vai chamando a nossa atenção, porque a sua doutrina é que vai saciar a fome de espírito que nós temos. Porque as nossas agonias, os nossos sofrimentos, as nossas dores materiais, elas são consequências das nossas imperfeições. Me remete lá para o Livro dos Espíritos, quando a gente vê lá o objetivo da reencarnação, que é a nossa depuração, que é nós aprendermos mais e nos livrarmos das nossas imperfeições, até chegar à condição de puro espírito. Então a gente precisa alimentar isso, alimentar essa ideia. E aí nesse trechinho do Evangelho de João é que Jesus vai se apresentar como o pão da vida. Olha que interessante. Porque o pão de Deus, diz ele ao povo, que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Eles então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. A lei do menor esforço aí de novo, Você olha ali, o povo já recebeu o pão no dia anterior. Agora vai atrás de Jesus de novo com o pão. Ouve falar que o pão material acaba, que o corpo volta a ter fome, que Jesus vem oferecer um outro tipo de pão e ele já aproveita. Então dá desse. Já que eu não vou mais ter fome se eu comer desse pão, dá desse para mim. Olha a resposta do Cristo. Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Oxe, o que Jesus quer com isso? O que Jesus está querendo colocar para nós? Que a gente nunca mais vai ter fome? Se a gente está falando de pão aqui, eu duvido que não deve ter alguém aí já pensando assim, qual é a hora do lanche? Que eu vou fazer um pão de queijo assadinho, gostosinho, que vai sair crocantinho lá do forno, depois de assistir essa palestra aqui, sei lá que horas que você vai estar me vendo, Pode ser bem na hora do lanche, pode ser na hora do café da manhã, que você está com aquela mesa do café da manhã bonita e bota lá o vídeo para rodar. Não importa. Frequentemente nós comemos uma refeição para o nosso corpo já planejando a próxima. É do típico do nosso comportamento ainda apegado à matéria. Mas Jesus promete que quem acreditar nele não vai ter fome. Quem vai até ele não vai ter sede. E a gente pensa assim, mas o que é ir a Jesus? O que é crer em Jesus? A gente fica pensando, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. E aí vem essa história do eu aceito Jesus. Quantas vezes eu vi isso na minha infância, com companheiros de outras formas religiosas de pensar. Quantas pessoas ainda hoje dizem, olha, para você ficar bem na terra, basta aceitar Jesus como seu Salvador.
E aí o que é isso? Porque muita gente acha que aceitar Jesus é confessar isso de público. É dizer da boca para fora, mas o sentimento, o coração às vezes está longe de Jesus. Existe, e vou até colocar um memezinho aqui esquisito, mas é complicadinho para a gente poder pensar mesmo, a chamada teologia, vou botar um monte de aspas aqui, ó, teologia da prosperidade. Nosso amigo Santana fica bravo comigo quando eu chamo isso de teologia, porque ele diz assim, isso não é teologia nada, isso é uma traição à proposta de Jesus. Eu concordo plenamente com ele, como vocês estão vendo ali, né? Nos que imaginam que a existência do mundo espiritual nos prover, nos multiplicar os bens materiais, vão seguir essa tal teologia. Os que seguem com Jesus vão dividir o pão. Se tinha 2 pães, passa a ter 1, porque você aprendeu a dividir. O que tinha lá 1 carro passou a ter 2, está querendo viver materialmente bem aqui. Então, deixe de lado. Vamos buscar Jesus pelo pão da alma, pela possibilidade de nós sermos instrumentos. E aí entra a diferença dessa doutrina. Deixa eu voltar aqui com o nosso slide, né? Voltar aqui com esse último slide que a gente colocou. No versículo 35, Jesus diz, ele é o pão da vida, aquele que vai a ele não terá jamais fome, aquele que crê nele não terá jamais sede. Mas o ter, a gente tem. O nosso corpo tem necessidade de alimento, tem necessidade de água, tem necessidade de roupa para vestir. Então, nós não vamos descartar o mundo material, mas vamos aprender a diferença. Ó, ser é mais importante do que ter. E aí a gente chuta para bem longe aquela coisa horrorosa da chamada teologia da prosperidade. Porque Jesus nos ensina a dividir, a compartilhar, a cooperar com Ele. A gente só deixa de ter fome de sentimentos quando a gente consegue irradiar os melhores sentimentos para os outros. A gente só deixa de ter sede da alma, sede de apoio, sede de carinho, quando nós passamos a distribuir carinho, apoio para os outros. E essa é a grande jogada que Jesus ensina aqui no Evangelho de João e que a Amélia Rodrigues nos mostra. Jesus querendo, desejando que nós sejamos seus instrumentos, que nós cooperemos com Ele. Então não basta, primeiro, não basta a gente buscar uma religião para viver bem na Terra. Ah, então eu vou abandonar a vida na Terra, vou virar um eremita, vou botar uma roupa de saco e vou sair por aí pregando Jesus? Não! Claro que não! Você que é médico vai servir a Jesus nas suas tarefas, atendendo bem seus clientes. Você que é engenheiro, você que é advogado, você que é professor, você que é cozinheiro, cozinheira, vão atender e vão cooperar com Jesus vivendo na Terra, mas espiritualizando, trabalhando para que o alimento mais importante chegue, que é o da alma, que é o que dá sustentação, que é o que dá equilíbrio, que é o que consola, que é o que ajuda a gente a enfrentar os embates, as dificuldades da vida. Isso é que é importante. Por isso que a gente fica ali, ó, naquela última frase, naquele último versículo 35. Jesus é o pão da vida do Espírito, porque o corpo, gente, ó, vai envelhecer, vai ficar crocante. A gente não envelhece, fica crocante, né? As articulações começam a fazer tudo croque-croque. Então vai envelhecer, vai acabar morrendo o corpo. Isso. O corpo que a gente tem, ele migra do nascimento até a morte, porque a morte só existe para o corpo. Mas a vida que nós temos, aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele não é o pão do corpo, é o pão da vida. A vida é do Espírito. A vida não acaba nunca. A gente vive desencarnado, a gente vive quando encarnado e a gente continua vivendo depois que desencarna. Então, Jesus se coloca como pão da vida, porque é o pão que alimenta o espírito. É o pão que traz para nós a possibilidade de nós nos colocarmos na condição de cooperadores do Cristo. Já parou para pensar que a condição de assistente, o que estende a mão, o que leva, é muito mais interessante, é muito mais nobre do que aquela que estende a mão para receber? Que fica lá naquela, eu sou um carente, eu sou um necessitado, né? Então, vamos lá, vamos aproveitar. Não vamos dar uma de Felipe, não. Ah, é muito pesado, esse trabalho é muito grande, esse processo obsessivo é muito difícil de ser vencido. Isso é o Felipe, a estrutura que o Felipe apresentou. Diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, diante de uma tarefa, em vez de dizer assim, obrigado Jesus, que você me deu a chance de eu trabalhar, ele diz assim, não vai dar certo, não. E eu não vou conseguir fazer. Tem um monte de gente que se sabota. Se sabota no plano material e se sabota no plano espiritual. Quando você vê um aluno
Uma aluna disse assim, professor, esse problema é muito difícil, é impossível. Ora, gente, a gente já passou, já viveu aquilo, sabe que aquele problema é fácil, dá para resolver. Não é fácil, mas dá para resolver. Que quem estuda consegue resolver, que quem trabalha consegue resolver. Então, quando alguém diz isso para nós, é mais ou menos o Filipe conversando com Jesus. E vai dar não, senhor, não tenho a menor condição de resolver esse problema que você me passou. É exatamente isso. Mas aí a gente pode fazer diferente. Em vez da gente ser Filipe, a gente pode ser André. Ó, nenhum problema aí, viu, senhores Filipes da vida, senhores Felipes, eu não estou fazendo uma crítica a você, pessoa. Estou fazendo aquela estrutura psicológica que se apresentou no Evangelho de João, que se recusa a trabalhar por receio do tamanho do trabalho. E a gente pode ser um pouquinho mais André. Talvez até a gente possa ir um pouquinho além do André, né? Porque o André falou assim, olha, eu não tenho. Tá aqui os 5 pães e os 2 peixes do rapazinho que estava ali do lado. Mas não vai adiantar muito, né? É tão pouquinho. Mesmo ele querendo colaborar, ele ainda se sabota também. Dizendo, olha, o que eu vou fazer é tão pouco. Gente, não existe pouco com Jesus. Essa é a questão. Jesus sempre multiplica. E aí o que a gente muitas vezes oferece para ele? Pãozinho de cevada dormido. Aquele pão de 3 dias. Mas ainda assim Jesus ajuda e a gente consegue realizar. E a gente consegue fazer. E essa é a reflexão que a gente tem já para caminhar aqui. O que nós oferecemos? Porque o Mestre só vai multiplicar no nosso trabalho no bem, na nossa possibilidade de cooperar com Ele, aquilo que nós oferecermos. O que você tem oferecido a Jesus? As mãos estendidas e a boca pedindo para receber? Ou já estamos colocando as mãos a serviço dele? Senhor, toma as minhas mãos aqui. Me ajuda a ser instrumento da tua paz, do teu amor, da assistência ao sofredor que está ali caído, da outra companheira que estão pedindo um abraço. Olha, usar as nossas mãos e os nossos braços para consolar com um abraço, com um acolhimento, para que aquela pessoa saiba que ela não está sozinha, que ela não está deserdada, que ela não foi abandonada por Deus. Então vamos pensar, Jesus, já nos ajuda há muito tempo. Colaborar com a gente, ensinar, instruir, mandar outros instrutores para ajudar a gente. Jesus faz há mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos, né? Quando ele criou o planeta, quando ele estruturou o planeta ali a partir do Sol, que é como Emmanuel descreve para nós aqui, no caminho da luz, quando ele fez isso, a gente já começou a ser ajudado por ele. Mesmo que ainda não estivesse aqui na fase humana da evolução, a gente já estava sendo ajudado por ele. A pergunta que eu faço agora, século 21, você aí que está me assistindo num vídeo num canal espírita, pode não ser espírita, está vindo ouvir falar de Jesus, o pão da vida. Então, pelo menos tem uma certa afinidade, um certo carinho. Ou veio aqui para criar polêmica comigo, né? Para dizer assim, você está errado. Escreve aí embaixo. Estou certo ou estou errado do que eu estou falando aqui? Do ponto de vista espírita ou do ponto de vista cristão? Vamos conversar civilizadamente? Porque se falar bobagem, é lógico que esse comentário não vai aparecer. Mas vamos conversar civilizadamente? Talvez eu aprenda muito com seus comentários. E o que eu estou falando aqui, quando eu for fazer essa palestra no presencial, eu fale diferente, porque eu aprendi com você. Porque você me deu uma possibilidade de ter uma outra visão desse momento. Jesus nos ajuda sempre. Pergunta, no século 21, nós ajudamos Jesus? Nós já somos daqueles que cooperamos com ele, nós acrescentamos pães às nossas ofertas? Porque assim, de vez em quando, a maioria de nós já conhece o cristianismo e tem pão. Mas o que a gente fazia? Eu tenho 5 pães, eu vou dar 2 e vou guardar 3 para mim, porque pode me faltar, não é? A gente não dava, nem oferecia tudo, não apresentava tudo que a gente tinha. Essa é uma característica interessante, não do André, mas do jovenzinho. Coitado, que não teve nem muita escolha, né? Mas assim, cataram tudo que ele tinha, que eram os 5 pães e os 2 peixes, e deram para Jesus. Ou seja, colocou tudo, todas as faculdades disponíveis à disposição de Jesus. E a gente às vezes é mesquinho com as nossas próprias faculdades. Com a nossa capacidade, não, fulano de tal tem uma didática interessante, ele podia colaborar na educação, ele podia ajudar na evangelização, mas ele não pode ir no centro naquele dia porque ele tem outra atividade social. Isso é entregar 2 pães, vai lá no dia do passe, vai lá no dia da reunião pública, às vezes até gosta de subir a tribuna, mas na hora de conversar com jovens, na hora de levar uma mensagem ali para aquele público dito menor,
Menor coisa nenhuma, né? Porque são esses elementos dessas gerações novas aí que vão transformar esse planeta num planeta melhor para a gente poder voltar aqui e reencarnar e ser evangelizado por eles. Então, quando a gente é um investimento nesse chamado público menor, ó, um monte de aspas de novo, que não entende menor coisa nenhuma, a gente começa a fazer corpo mole. Isso aí é entregar 2 pães e ficar com 3. É não entregar tudo. É não colocar todo o nosso potencial à disposição de Jesus. E essa é a primeira questão. Nós agimos como egoístas, mesmo tentando fazer o bem? Ou já aprendemos a ser despojados? Não quer dizer, gente, que nós vamos adoecer. Porque tem gente que diz, não, eu tenho que servir Jesus no limite das minhas forças. Vai lá no livro dos Espíritos e a gente vai aprender que trabalho tem, sim, é uma lei divina, mas que descanso, repouso é uma consequência da lei do trabalho. Então, cuidado para não adoecer o seu corpo pelo excesso, inclusive excesso de trabalho espiritual. Essa coisa de querer morar no centro espírita, de abandonar a casa, de cuidar, não cuidar nem do próprio corpo. Não vou a médico porque eu tenho que participar da palestra, porque eu tenho que... Aí o corpo adoece. A gente acaba ficando com compromissos e demora, e acaba indo mais cedo, né? Em vez de trabalhar 50 anos na seara do Cristo, trabalha 30, porque o corpo adoeceu. Foram 30 anos intensos, dedicadíssimos. Pode até ter sido. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor da forma que você escolheu trabalhar. Mas se adoeceu por causa disso, para e pensa, talvez não seja assim tanto que se deva fazer. Mas nós entregarmos a Jesus o possível, tudo que nós já temos, para que Ele multiplique. E aí vem aquela questão. Também temos que pensar na qualidade do que entregamos. Ah, eu quero trabalhar na tribuna. Então entregue a Jesus a sua capacidade de falar, a sua inteligência, mas se você fizer só isso e não estudar, vai ser menos do que pão de cevada. Então a gente tem que estudar a doutrina, conhecer o evangelho para quando chegar numa tribuna, falar de forma coerente. Ah, eu quero trabalhar na reunião mediúnica. Mesmíssima coisa. Você chega lá, tem a faculdade é natural em você, é natural em mim. Aí eu vou lá e fico dando chilique mediúnico. Sem o cuidado de acolher os espíritos, de avisar o dialogador que tipo de espírito vai se comunicar através de mim quando eu consigo sentir isso antes, essa ajuda. Ah, mas eu sou médio de berço. Aí faz na reunião mediúnica, a criança faz no berço? Faz isso não. Isso é só entregar menos do que o pão de cevada. Para a gente entregar pão de trigo na mediunidade, a gente vai ter a faculdade mediúnica e vai se estudar e estudar a faculdade que a gente tem. Para apresentar uma ferramenta mais bem preparada, mais bem elaborada, para que Jesus possa utilizar, para que os benfeitores possam utilizar. Porque, de novo, ó, se a gente só entregar pão de cevada, eles só vão poder multiplicar pão de cevada. Se a gente entregar pão de trigo, a gente vai ver que mais pão de trigo vai ser multiplicado. E como é que nós temos agido? Essa é a questão. Já caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, essa é a questão. Como é que você tem agido aí? Quando vai ao centro, ele diz, não posso colaborar não, e não posso ajudar não, estou ocupado com isso, está faltando aquilo, eu não tenho nem para mim. Tem gente que diz assim, eu não posso colaborar com a cesta básica, eu não tenho nem para mim. Poxa, gente, tudo bem. Né? A gente tem que ter cuidado, alimentar nosso corpo. Será que a gente realmente não tem nem para a gente? Ou está querendo guardar um pouquinho para ter o excesso? Está escondendo ali um pão de cevada. Às vezes a gente entrega 4. Ou então o ideal seria, será que eu já posso acrescentar mais um pão, ainda que seja mais um pão de cevada para o trabalho com Jesus? E é isso que a doutrina faz, ela nos instrumenta para servir. Jesus, o pão da vida, aquele que vai até ele, nós, não terá fome, fome da alma. Aquele que crê nele não terá sede, sede da alma, porque o corpo físico vai continuar tendo fome, vai continuar tendo sede. Vai continuar tendo doença. Não vamos imaginar que porque eu sou trabalhador da doutrina espírita há 40 anos não vai ter uma doença. Não vai ter uma privação material, não vai ter uma desencarnação de um ente querido. Isso tudo vai acontecer. Mas a doutrina vai instrumentar a gente para a gente continuar colaborando com Jesus apesar disso. E essa é a questão que não deve ser perdida de vista. Vamos colaborar, vamos entregar os pães que nós temos. E se a gente puder acrescentar mais alguns pãezinhos, né? Qualificando, melhorando a nossa forma de trabalhar, estudando um pouquinho mais, aperfeiçoando um pouquinho mais, usando mais uma horinha, aquela horinha a mais de Netflix, você tira lá da Netflix e coloca lá para o trabalho na doutrina.
Coloca lá numa cooperação, de repente até numa live. Às vezes não precisa nem sair de casa. Hoje, com o trabalho nas redes sociais, com o trabalho nos canais de divulgação, a gente pode colaborar, pode entregar mais um pão sem nem sair de casa. Colaborando, fazendo comentários, estimulando os companheiros e companheiras que estão trabalhando. E aí, né, ter bastante cuidado para não fazer o que fizeram os judeus, que atravessaram lá, né, os galileus todos, atravessaram de Tiberíades até Cafarnaum para procurar Jesus para receber o quê? Mais pão. Eles queriam mais pão, eles queriam receber mais. E essa é uma questão muito importante, não adianta. E por que nós fazemos? É a outra pergunta. Primeira pergunta, eu estou colaborando com Jesus, o que eu posso? Já discutimos sobre isso. Você está entregando 4, está entregando 5 ou já consegue entregar 6 pães? Quem entrega 4 está sendo egoísta. Quem entrega 5 está ali na média. Mas quem já consegue entregar 6 pães, 7 pães, ainda que seja um pãezinho de cevada, está se esforçando para poder entregar mais para Jesus multiplicar mais. Então essa é a questão, porque de vez em quando a gente diz, não, eu vou colaborar mais, eu vou dar mais cesta básica, eu vou dar mais passe, eu vou receber mais espírito, porque eu quero ir para uma colônia espiritual superior. Isso é barganhar com Deus, é troca. E de vez em quando, quem faz essas trocas fica muito aborrecido quando tem que enfrentar um revés. Ah, mas eu sou trabalhador, por que meu filho se desviou? Por que minha filha se desviou? Por que aconteceu esse problema no meu casamento? Meu casamento acabou! E o trabalhador espírita? Ué, mas será que a gente cuidou do casamento tanto quanto cuidava do trabalho espírita? É uma questão a se perguntar também, né? Ter as pessoas amarradas em torno de nós, ter as pessoas junto de nós, sem a gente dar a devida atenção a elas também pode não dar muito certo, não. Às vezes, filhos e filhas, nós, educadores, evangelizadores do centro espírita, não evangelizamos em casa. Então, façamos a nossa tarefa, entreguemos os nossos pães para Jesus e deixa que o Mestre vai multiplicar. Agora, se a gente mesmo puder ampliar um pouquinho, aumentar a nossa qualificação, nós vamos entregar para Jesus um material melhor. Nós vamos ajudar Jesus a distribuir mais pão. E aí, de novo, eu volto àquela história que não basta o rótulo. Não basta escrever assim, sou espírita, sou palestrante, sou médium. Não basta. Não basta dizer, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu salvador. Não basta. É preciso trabalhar com Jesus. É preciso oferecer a Jesus os pães. O que a gente tiver. Aquilo que a gente já pode. Ah, mas eu queria outra tarefa. Mas enquanto você não se qualifica para outra tarefa, porque de vez em quando tem gente assim, né? Não, eu vou trabalhar nesse centro só se me colocar na reunião de desobsessão. Eu não quero dar passe. Ah, mas vai. Aqui no Pau de Tarso vai dar passe muito tempo antes de ir para a reunião de desobsessão. Ainda mais se chegar com essa postura, corre o risco de, vendo esse tipo de comportamento, vendo esse tipo de chilique mediúnico que algumas pessoas provocam para poder ser logo colocadas numa reunião mediúnica, corre o risco de ficar o tempo todo só em outras atividades que não é mediúnica, porque a gente sabe que quem tenta chegar por esses caminhos periféricos aí a um trabalho dito de mais importância, está querendo aparecer, está querendo se projetar, está querendo se colocar numa condição de destaque, não está querendo servir com Jesus. Não está entregando pães que Jesus possa multiplicar. E essa é uma questão que só nós podemos resolver aqui, ó, dentro da nossa consciência, dentro dos nossos sentimentos. Eu estou colaborando com Jesus tanto quanto eu posso. Eu já ajudo Jesus a distribuir o pão da vida? Ou eu fico cá no meu canto assim, não, eu vou lá no centro, eu vou participar da reunião mediúnica, eu vou ajudar no passe, mas tudo tem que correr bem aqui em casa, tá? Não pode faltar emprego, a geladeira tem que estar abastecida, viu, espiritualidade? Você tem que garantir aqui que com pouquinho esforço eu vou conseguir manter a minha vida material em ordem. Às vezes a nossa vida material passa por momentos de bagunça. E vai ficar mais bagunçado ainda se a gente deixar de fazer o trabalho com Jesus. Então é importante saber que pães nós oferecemos. Não podem ser os pães dos rótulos. Quando a gente volta lá naquele último comentário, no versículo 35 do capítulo 6 do Evangelho de João, eu sou o pão da vida, aqueles que vêm a mim não terão jamais fome, aqueles que creem em mim não terão jamais sede. Só os trabalhadores com Jesus experimentam essa realidade. Só os que foram a Ele não para receber, mas para servir, para distribuir. Porque quando Jesus quer fazer chegar a assistência lá longe,
ela passa primeiro por nós. Assim nós nos faremos mais fortes, nós nos sentiremos de fato cooperadores com Jesus. Vai valer a pena, vai fazer sentido. Aquela frase atribuída a Francisco de Assis, mas que não é, né? Na oração de Francisco de Assis, faz de mim um instrumento da tua paz, do teu amor, do trabalho no bem, do socorro aos outros. Em vez da gente dizer que aceita Jesus, dizer que conhece Jesus, ou até pregar Jesus para os outros. Porque tem gente que apresenta Jesus para os outros de uma forma linda, conta histórias maravilhosas, mas não vive. Elas mesmas não vivem, e logo esse trabalho cai em descrédito. Gente, eu já vi tanta gente passar como cometa pelas tribunas espíritas, achando que tinha luz própria. E cometas, o que acontece? Cometa é bola de gelo rodando no espaço, né? Chegou perto de uma estrela, derrete. Então tenhamos cuidado com isso. É melhor ser o tarefeiro satélite. Maurício, satélite não tem luz própria. Isso. Olha para a nossa Lua. A nossa Lua reflete a luz que ela recebe do Sol. O palestrante satélite reflete a luz que recebe de Jesus. Trabalhador médium satélite reflete a luz que recebe dos benfeitores espirituais para iluminar aquelas mentes e corações sofredores. Não tentemos ser cometa, menos ainda tentemos ser estrelas, porque nós não temos gabarito para isso ainda. O máximo que nós podemos, a melhor distinção que a gente puder, a melhor posição que a gente puder é ser trabalhador satélite de Jesus. Nós recebemos a luz dele e nós refletimos para os outros. Guarda essa figura. Imagina quanto nós vamos ser melhores se nós conseguirmos, de alguma maneira, na nossa vivência, no nosso dia a dia, transferir da luz que nós recebemos do Mestre, o pão da vida que nós recebemos de Jesus, para os nossos irmãos. Ele vai multiplicando aquilo que nós oferecemos para ele. Se eu só sou trabalhador ali da mediunidade, a gente vai trabalhar mais na mediunidade, se a gente se educar, se a gente fizer a nossa parte. Então pensa comigo, vamos ser alimentados por Jesus, mas nós também temos a capacidade de distribuir o pão da vida para aqueles que estão agoniados, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que às vezes nem reconhecem que precisam mudar. E não adianta, porque nós não vamos mudá-los, mas nós podemos mudar a nós mesmos e eles vão olhar para nós assim, é possível. Se aquela criatura conseguiu, eu também vou fazer esforços para conseguir. E desta forma, como trabalhadores satélites, receberemos a luz de Jesus e a refletiremos para iluminar os outros. Receberemos a paz de Jesus e a refletiremos para alcançar os corações dos outros. Muita paz, meus queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela sua atenção. E assim, meus irmãos, com esse banquete espiritual que partilhamos nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Maria Santíssima, nossa Mãe tão amada, a Jesus, o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, e a todos os mentores nossos, de nossos lares, que nesse momento nos acompanham. Mãe bendita, somos tão gratos por esse pão da vida, tão gratos, Senhora, por esse banquete. Pedimos, Mãe, que nos abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares. Pedimos a Jesus que derrame seu olhar misericordioso sobre a nossa nação, sobre o nosso orbe, nos permitindo sermos melhores amanhã do que somos hoje e nos permitindo, nos dando forças para continuar a nossa caminhada no caminho do bem. Obrigada por tudo. Obrigada aos nossos mentores e anjos guardiões ao nosso lado, que estejam sempre conosco, hoje, como sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e bênçãos a todos nós.